O vereador Rubinho Nunes, da cidade de São Paulo, pertencente àquele movimento político MBL, protocolou um pedido de instauração de CPI para investigar a chamada máfia da miséria. Segundo esse vereador, existiria um esquema político por trás das ONGs que prestam atendimento à população de rua da cidade de São Paulo. Segundo o vereador, como é que se daria essa máfia? Eles fazem de conta que cuidam das pessoas de rua, recebem aportes do poder público municipal para a realização desse trabalho, mas apenas promovem medidas paliativas em relação a essas pessoas, a fim de continuar mantendo esse recebimento de financiamento público. E também para continuar servindo como base de apoio eleitoral de partidos de esquerda nas eleições municipais, estaduais e federais. Isso é o que o vereador entende, né? A maneira como ele enxerga essa situação. No escopo dessa chamada CPI das ONGs está uma figura que será investigada também se a Câmara aprovar esse pedido, que é a do padre Júlio Lancelotti. É um padre católico, vigário da pastoral de rua da Arquidiocese de São Paulo. Vamos lá, vamos dar uma opinião aqui jurídica. É difícil certos assuntos serem tratados, mas a gente vai tentar manter a finesse, manter a polidez, embora existam pessoas que testem os nossos limites em certo ponto. Uma coisa é você investigar as ONGs, certo? Para investigar as ONGs, você precisa ter o chamado, vamos usar uma expressão genérica, fato gerador. Você não pode submeter alguém à investigação sem um motivo justo para tal, certo? Então, mesmo as ONGs recebendo aporte financeiro, uma coisa é você pedir uma prestação de contas, tudo certo? Existem órgãos fiscalizadores no poder público municipal que podem colher prestação de contas por parte das ONGs em relação ao dinheiro recebido por elas. Até aí, tudo certo. Outra coisa é você promover uma investigação. Para você promover uma investigação, você precisa ter um motivo para isso. O que é que está acontecendo? Foi feita uma denúncia? Foi descoberta uma irregularidade? Do que se trata a questão? Percebe como são duas coisas diferentes? Isso em relação às ONGs. Em relação ao padre Júlio Lancelotti, a situação já é muito mais complicada. Por quê? Porque o padre Júlio Lancelotti não faz parte de nenhuma ONG. Ele pode desenvolver certos projetos, certas ações, campanhas, situações concretas em parceria com ONGs. Mas isso são entidades separadas, que não têm relação umas com as outras, participando de uma mesma campanha. Mas a ONG, quando participa de uma campanha, ela participa com o dinheiro dela, que tem uma parte arrecadado pela Prefeitura Municipal. E você tem do outro lado a Arquidiocese de São Paulo, você tem a Pastoral de Rua, que é um órgão da Arquidiocese de São Paulo, que é um órgão da Igreja Católica, que não é uma ONG, e que trabalha com seus recursos próprios, e não recebe esse tipo de aporte financeiro do poder público municipal, não precisando sequer fornecer prestação de contas para a Prefeitura de São Paulo nesse sentido. Quanto mais se submeter a uma investigação por suspeita de irregularidades. Então, aí foi eu gostaria de imaginar, eu gostaria de pensar que se trata de uma barrigada, de uma imaturidade, de uma molecagem por parte desse vereador Rubinho Nunes, que é um advogado como eu. Mas, infelizmente, não. Se trata... Quem conhece a figura do Rubinho Nunes sabe que se trata de uma pessoa que elegeu uma figura pública para ser o seu nêmesis, para ser ali o seu algoz.
alguém com quem ele possa se manter em evidência perante a mídia, travando embates, provocando, acossando, etc, etc e etc. Existem diversos casos assim ao longo da história, né? Durante um período, a principal maneira do Antônio Carlos Magalhães se manter em evidência na política nacional, e assim, de acordo com o cargo que ele existia, era rivalizando com o Jader Barbalho, e o Jader Barbalho vice-versa. Em outro momento, a principal maneira do Jean Willis e do Jair Bolsonaro se manterem em evidência na mídia perante os seus respectivos públicos e perante a opinião pública era rivalizando uns com os outros. Enfim, isso acontece bastante. E essa é uma estratégia muito óbvia que está sendo utilizada por esse vereador em relação ao padre Júlio Lancelotti. Pelo fato do padre Júlio Lancelotti ser simpático e ser apoiador público do atual presidente Lula, do PT, das políticas dos partidos de esquerda e etc., o Rubinho Nunes pegou o padre Júlio Lancelotti para Cristo e o transformou no seu grande adversário político. E dessa forma ele consegue viabilizar a sua imagem perante a opinião pública, o que para mim é absolutamente inaceitável e inconcebível. E eu acredito que isso que ele está fazendo é completamente errado, é uma violação do princípio da laicidade do Estado. A gente não vive mais na época do padroado, onde o poder público se responsabilizava pela administração política e financeira, orçamentária da Igreja Católica. E até a proclamação da República extinguiu o padroado, que assim, por um lado era bom, por outro lado era ruim, e colocou ali o princípio da laicidade do Estado, que também por um lado é bom, por outro lado é ruim, É bom porque o Estado não interfere, nos assuntos religiosos, e as instituições religiosas não necessariamente ditam as políticas governamentais. Por outro lado é ruim porque você tem um déficit de estrutura por parte das instituições religiosas, como a Igreja Católica, que é uma instituição religiosa séria, inclusive anterior ao Estado moderno, E o trabalho prestado pela Igreja Católica mereceria perfeitamente receber aporte financeiro por parte do poder público, não apenas municipal, como também estadual e federal. E de repente você tem o vereador Rubinho Nunes, que se diz um liberal, ou seja, um defensor da laicidade do Estado, pretendendo se imiscuir num assunto interno da Arquidiocese de São Paulo, da Pastoral de Rua, que é um órgão da Arquidiocese de São Paulo, que é um órgão da Igreja Católica, que é uma instituição alheia ao Estado, anterior inclusive aos Estados modernos. Então não se justifica de maneira nenhuma, é uma perseguição inaceitável que o Rubinho Nunes está promovendo contra o padre Júlio Lancelotti. É algo que não pode ser tolerado, é algo que, enfim, precisa ser não apenas repudiado, como também coibido. O Rubinho Nunes não tem direito e nem autoridade de fazer o que está fazendo. E eu não concordo com esse ponto de vista de não, mas se o padre não deve, ele não teme. Não. Eu não devo em relação a essas questões criminais. E nem por isso eu posso achar normal, ou devo achar normal e tudo ok, eu ser submetido a uma investigação. Ser inquirido por um políticozinho de meia tigela, enfim, sendo que só porque eu não devo nada eu tenho que aceitar esse tipo de situação. Não, isso é uma afronta, isso é uma atitude ruim e que não pode ser tolerada, não pode ser aceita, principalmente pela maneira como ele se refere ao padre Júlio Lancelotti. Ele diz, ele é o verdadeiro cafetão da miséria de São Paulo. Como assim, rapaz? Que maluquice é essa? A atuação dele retroalimenta a situação das pessoas. Não é só comida e sabonete que vai resolver a situação. ou seja, ele diz que o fato do padre Júlio Lancelotti oferecer comida, banho
e remédios e produtos de higiene pessoal à população de rua em São Paulo, mas não oferecer a sua casa para as pessoas morarem, retroalimenta e transforma ele num cafetão da miséria da cidade. Ué, se o vereador deseja que o padre Júlio Lancelotti faça isso, né, acolha as pessoas na sua casa para morar, é muito simples. Vereador, destine verba pública para o padre Júlio Lancelotti, que ele vai ter o maior prazer em arrumar um lugar para essas pessoas morarem. Então, assim, é uma molecagem sem tamanho, é um absurdo que está sendo feito por parte desse vereador, e eu espero que a CPI das ONGs prospere e prossiga em relação ao seu escopo de investigação, mas em relação àqueles que devem ser submetidos à investigação, não em relação ao padre Júlio Lancelotti, não em relação à pastoral de rua, não em relação à Arquidiocese de São Paulo, não em relação à Igreja Católica. O Estado não tem poder sobre a Igreja Católica, não pode ter poder sobre a Igreja Católica. Então eu espero que essa questão ela seja equacionada, né? E que, enfim, a gente possa ter uma atuação profícua por parte do poder público municipal em São Paulo. Dr. Juliano de Henrique Melo, advogado nas áreas civil e criminal. Isso não será necessário porque a Arquidiocese de São Paulo tem a sua própria assessoria jurídica, mas eu defenderia o padre Júlio Lancelotti, a pastoral de rua e a Arquidiocese de graça nessa CPI. Advogaria para eles de graça, com o maior prazer do mundo, mas não será necessário. E a gente se vê nos próximos vídeos para tratar de mais assuntos. Grande abraço a você.